Oi pessoal, eu sou o professor Rodrigo César e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre o movimento harmônico simples MHS. Esse vídeo terá a seguinte estrutura. Primeiro eu vou falar sobre a definição de um MHS, depois a teoria geral verificada por esse movimento, alguns exemplos de MHS. A seguir, vou fazer um exemplo onde aplico toda a teoria discutida anteriormente e, por último, comentários. Definição: um sistema que sofre uma perturbação que o tira de seu equilíbrio, então passa a oscilar entre dois pontos extremos com mesma distância ao ponto de equilíbrio, é chamado de um oscilador harmônico. E o movimento de um objeto nessas condições é o movimento harmônico simples, MHS. Aqui embaixo um esquema do que eu quero dizer com o texto acima. O nosso objeto vai estar na posição x igual a zero, que é a posição de equilíbrio. Eu vou pegar esse objeto e forçar ele a estar na posição x igual a A. Depois que eu solto esse objeto, ele vai tentar voltar para a posição de equilíbrio. Só que ele não vai conseguir mais fazer isso. Ele vai acabar passando por essa posição e atingindo a posição x igual a menos A. Então ele passa a oscilar entre essas posições, x igual a menos A e x igual a A. Aqui embaixo eu digo que o ponto de equilíbrio, portanto, importante, x igual a zero, pontos extremos, x igual a A e x igual a menos A, onde esse A tem um nome importante, é a amplitude do nosso movimento. Uma teoria geral. Ideia importante. O MHS é um movimento repetitivo. Isso significa que, para esse movimento, podemos determinar o seu período e a sua frequência. Primeiro período. Período será o tempo necessário para completar uma repetição. Então, nós marcamos no relógio o tempo necessário para o objeto sair da sua posição inicial, ir e voltar até essa mesma posição. Esse será o período. A frequência será o número de repetições em uma unidade de tempo fixada. Então, nós fixamos no tempo 1 segundo, por exemplo, e nós verificamos quantas repetições esse objeto faz nesse 1 segundo. Isso será a frequência. Relação entre período e frequência, essa equação importantíssima. E podemos definir ainda a frequência angular, ômega, que se relaciona com a frequência por essa expressão. Aqui, ômega é uma medida importante e cada MHS vai ter uma forma particular de ômega. Vai ter uma fórmula que nós podemos encontrar esse valor de ômega. E aqui alguns exemplos de movimento harmônico simples. O primeiro deles, um sistema massa-mola. Um objeto qualquer que é preso a uma mola, nós esticamos essa mola, por exemplo, e soltamos, nós verificamos que esse objeto começa a oscilar. E a frequência angular da oscilação é dada por essa expressão. Aqui, K é a constante elástica da mola e M é a massa do objeto. Segundo exemplo, o pêndulo simples. Então, nós temos um objeto pendurado por um fio na vertical, que está em equilíbrio. Nós pegamos esse objeto e o puxamos um pouco para o lado e soltamos. Esse objeto começa a oscilar. E a frequência angular da oscilação desse objeto é dada por essa expressão. Aqui, G é a gravidade e L é o comprimento do fio. Terceiro exemplo, o movimento circular. É um objeto fazendo um movimento circular qualquer. A sua projeção no eixo horizontal, por exemplo, é que é um MHS. E aqui nós temos que a frequência angular é dada por essa expressão. São exemplos de movimento harmônico simples. Agora vamos analisar o movimento harmônico simples qualquer em pontos particulares, que são os pontos extremos e o ponto de equilíbrio. A posição que esse objeto ocupa nesses pontos já está aí. Nos extremos, ele anda amplitude para frente e amplitude para trás. Agora, com relação à velocidade, nós temos os seguintes valores.
nós verificamos que nos extremos o objeto está andando para um lado e de repente ele tem que parar para voltar, para se movimentar agora para o outro lado, a velocidade igual a zero nesses extremos. Já na parte central, que é o ponto de equilíbrio, o objeto chega nesse ponto com velocidade máxima. Essa velocidade, inclusive, que permite ele chegar no outro ponto extremo. E os valores dessas velocidades estão dadas aí. O mais significa para frente e o menos significa para trás. E com relação à aceleração, nós temos que o movimento tem aceleração máxima nos pontos extremos. É só pensar no sistema massa-mola, por exemplo. Nós esticamos a mola o máximo possível, então a força elástica é máxima, a aceleração é máxima nas extremidades. E já no ponto central, que é o ponto de equilíbrio, a aceleração é zero. Nesse ponto, a mola, por exemplo, estaria relaxada e não temos força, não temos aceleração. Temos, portanto, o conjunto das medidas de posição, velocidade e aceleração para esse objeto no seu MHS. Mas agora vamos fazer a mesma análise, só que num ponto qualquer desse movimento. Coloquei o desenho aqui do lado para nos auxiliar a entender os pontos possíveis. Nós temos que a posição do objeto com o passar do tempo, que nos dá a posição em qualquer instante dentro desse movimento, é dado por essa expressão. Aqui A é a amplitude do movimento, ômega a frequência angular e φ a fase, que é relativa à posição onde o objeto começa o seu movimento. Daqui a pouco falo melhor sobre a fase. A velocidade que a partícula tem em qualquer ponto dentro desse movimento, dado por essa expressão. A aceleração, dada por essa expressão. E nós separamos o seguinte: a aceleração e a posição, elas satisfazem essa equação. Essa equação é importantíssima. Todo MHS deve satisfazer essa equação. Essa equação deveria estar lá na definição de um MHS. Então, deve ser cumprida sempre. E com relação à fase, eu disse que ela é referente à posição inicial que o objeto ocupa. Então, vou falar sobre a fase nos pontos extremos e no ponto de equilíbrio, que são os pontos particulares importantes. Se o objeto começa o seu movimento no ponto extremo à direita, então sua fase será zero. Aqui, ó, 0 radiano. Coloquei essa informação aqui. Mas se o objeto começa a se mover na posição de equilíbrio e de início se movendo para a esquerda, a fase deve ser 90 graus, π sobre 2 radianos. Vou colocar essa informação aqui. Se o movimento começa no extremo esquerdo, a fase deve ser igual a π. E, por último, se ela começa na posição central, só que se movendo para a direita, a fase é 3π sobre 2. Então, falei um pouquinho sobre essa fase nesses pontos particulares. E agora vamos aplicar toda essa discussão no seguinte exemplo. A elongação de uma partícula em MHS varia com o tempo segundo o gráfico ao lado. Determine a função horária do movimento dessa partícula. Então, está um gráfico aqui que ele me dá duas informações. Uma eu tiro da vertical e a outra eu tiro da horizontal, no mínimo. Resolução desse exemplo. Coloquei o gráfico aqui do lado para visualizarmos e tirar informações dele. A partir do gráfico, podemos determinar as seguintes medidas: amplitude, período e a fase. Uma terceira informação ainda, só de olhar para o gráfico. Nós separamos o seguinte: se olharmos para o eixo vertical, ele está dando para a gente uma medida, uma posição em metros. E nós verificamos que essa medida tem que ser amplitude. É o valor máximo que o objeto pode ter em seu movimento para cima e o valor máximo que ele pode ter para baixo. Esse valor, portanto, é a amplitude, que vale 0,3 metros. Já o eixo horizontal, ele nos dá informação sobre o tempo. E nós temos um tempo especial, que é o período. Se reparar bem, o desenho que ele deu para a gente no gráfico é o desenho de uma repetição.
Se esse gráfico pudesse continuar, esse movimento começaria a se repetir. Portanto, realmente, esse é uma informação de uma repetição apenas. E essa uma repetição, ela precisa de 2 segundos para acontecer. Então, o período é 2 segundos. E a fase tem a ver com a posição onde o objeto começa a se mover. Ele começa a se mover no zero. E ainda, a partir do zero, ele começa a ir para valores positivos da posição. Ele está se movendo para a direita ou para cima. Então, a fase, nesse caso, 3π/2 radianos. Tenho, portanto, um conjunto de 3 medidas importantes com essa primeira análise. Agora, através das equações para o MHS, relação entre período e frequência, e relação entre frequência angular e frequência, podemos encontrar as seguintes medidas: frequência e frequência angular. Fazendo o uso da primeira equação, período igual a 1 sobre frequência, nós achamos a frequência desse movimento, 0,5 Hz. É só utilizar o valor que nós acabamos de achar no slide anterior. E agora que nós sabemos a frequência, podemos utilizar a segunda equação, ômega igual a 2πf, para achar a frequência angular, que vale π radianos por segundo. Então, até o momento, nós temos agora um conjunto de 5 medidas importantes sobre esse MHS. E, finalmente, podemos escrever a função horária, já que nós temos um monte de medidas sobre esse movimento. Vou relembrar que a equação é essa, é a posição do espaço em função do tempo, dada por essa expressão. Nós temos a amplitude, nós temos a frequência angular e a fase do movimento desse objeto. Só substituir esses valores nessa equação que nós temos que a posição que o objeto ocupa com o passar do tempo é dada por essa expressão. Pronto, respondi a pergunta que ele me fez. E agora, comentários importantes. Sobre o movimento de um pêndulo. Um pêndulo deve executar apenas pequenas oscilações para ser considerado um MHS. Então, apenas nessas condições é que o movimento de um pêndulo é um MHS. Outro comentário. No movimento circular, devemos considerar a sua projeção no eixo horizontal, por exemplo. Então, seria uma espécie de a sombra que o objeto faz no plano horizontal ao fazer o seu movimento circular. E somente esse movimento é um MHS. O movimento circular em si não é. E por último, agora que sabemos calcular a posição e a velocidade da partícula no MHS, podemos determinar as suas energias potencial, cinética e mecânica. Isso agora fica fácil de ser feito. Pronto, era essa a discussão que eu gostaria de ter com vocês. Espero ter ajudado de alguma forma, que vocês tenham gostado. E se isso aconteceu, peço que curtam, que comentem, compartilhem com amigos. Nos vemos num próximo vídeo e um abraço a todos.